Olá, boa tarde pessoal. Sou de Infover, me chamo Isabelle. Hoje, eu e Letícia, Williane, Maria Luísa, Pedro Henrique, Pedro Igor e Arthur Felipe iremos apresentar para vocês o Seminário de Geografia. O nosso tema é o Canadá. E para iniciar, minha amiga Letícia irá falar sobre a bandeira do Canadá. Origem da bandeira. O Canadá foi um país colonizado por franceses e ingleses para unir duas concepções diferentes de vida, língua e religiões. A Confederação do Canadá foi criada em 1867 e foi adotada uma bandeira vermelha que carregava a bandeira do Reino Unido e o escudo das províncias que se uniam à Confederação. Em 1921 e 1904 houve uma modificação e o escudo foi substituído pelo brasão de armas do Canadá. Foi a bandeira oficial do Canadá na Segunda Guerra Mundial e usada até 1957, quando as folhas de bordo ficaram vermelhas. A bandeira também foi usada durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, na década de 1960. O primeiro-ministro canadense propôs mudar o desenho da bandeira. Muitos grupos não concordaram com a sua sugestão e o debate se acirrou. Em 1964, houve uma série de propostas para modificar a bandeira e mais 2.600 desenhos foram criados. A nova bandeira foi aprovada em 15 de 12 de 1964 pelo Parlamento e seu uso sancionado um ano depois pela Rainha Elizabeth II. O desenho escolhido foi do coronel George Stanley. A bandeira foi inspirada na bandeira do Colégio Militar do Canadá e tem a folha de bordo como símbolo. E em 15 de fevereiro ela foi içada pela primeira vez. O significado da bandeira é que os dois retângulos existentes na bandeira do Canadá, de cor vermelha, representam os dois oceanos que banham o país, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. O quadrado branco simboliza todo o território canadense. Linha do Equador e o meridiano de Greenwich. A linha do Equador e o meridiano de Greenwich são as linhas imaginárias de maior importância dentro do sistema de coordenadas geográficas. Ambas fazem a divisão do planeta Terra em hemisférios, e é com base nelas que as latitudes e longitudes são medidas. A linha do Equador representa o paralelo de 0 graus, enquanto Greenwich corresponde ao meridiano de 0 graus. O cruzamento dessas linhas acontece na superfície do Oceano Atlântico, próximo à costa ocidental africana, na região do Golfo da Guiné. Convencionou-se chamar esse ponto de Ilha Nula, embora não exista nenhum trecho de terra nessas coordenadas. Hora e local do Canadá. O Canadá é um país imenso e por isso tem 6 diferentes zonas de fuso horário diferentes. Cidades como Toronto, Montreal, Quebec e Ottawa. Toronto e Montreal estão apenas 1 hora atrás do horário de Brasília durante o verão. Mas no inverno essa diferença aumenta para 2 e depois 3 horas. Já Vancouver está 4 horas atrás do horário de Brasília no verão, mas no inverno essa diferença aumenta para 5 e depois 6 horas. Escala. É representada por uma linha estabelecida no sentido horizontal que contém divisões precisas entre seus pontos. Na mesma, se expõem as distâncias que existem na superfície real. A escala representa que cada centímetro no papel corresponde a 3 km na superfície real. Indo agora para a população do Canadá, está estimada em 38.116.514 pessoas. Uma das principais características da população do Canadá é a multiculturalidade. Nesse sentido, a população canadense é composta em sua maioria por descendentes europeus, britânicos e franceses, ou seja, é uma miscigenação, diga aí. Altitude em relação ao nível do mar. O Canadá está localizado na América do Norte e faz fronteira terrestre com os Estados Unidos. O território canadense é banhado pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Glacial Ártico. Além de possuir um relevo muito diverso, predominantemente acidentado, com elevações superiores aos 600 metros de altitude, o ponto mais alto do Canadá fica em Yoki. O Monte Logan tem 5.959 metros de altura e é o segundo ponto mais elevado da América do Norte, atrás apenas do Monte McKinley, nos Estados Unidos. Vegetação predominante. O bioma nesse país é predominante o da taiga, também conhecido como floresta boreal ou floresta de coníferas, por conta da grande quantidade dessas árvores presentes por ali. Há ainda pequenas regiões de floresta temperada e até mesmo de tundra, mais ao norte do território. A tundra é um bioma localizado em áreas de alta altitude, no extremo norte do planeta, em regiões como o Canadá e a Rússia.
O verão é curto e o inverno longo e severo. Pradarias, localizadas no noroeste do país. As pradarias e planícies canadenses são uma das regiões de maior produção de grão do mundo, principalmente canola e trigo. Ao norte dessa região encontra-se uma área desértica. Espécies de plantas. A espécie AC pseudoplantanus ou plântano bastardo é a árvore nacional do Canadá, também conhecido como maiponte em inglês ou arable em francês. Apesar do nome plântano, esta planta é na verdade um bordo. A flora canadense. A flora do Canadá é bastante diversificada, devido à grande variedade de ecorregiões e as condições ambientais presentes no Canadá. Das florestas temperadas do sul de Ontário para as planícies do norte do Canadá, a partir de florestas de clima temperado úmido da costa oeste para os desertos áridos, badlands e tundra planícies, a biodiversidade de plantas do Canadá é extensa. Cerca de 4.100 espécies de plantas vasculares são indígenas, ecologia, nativa para o Canadá, e cerca de 1.200 espécies não nativas são registradas como estabelecidas fora do cultivo de plantas. Animais mais comuns. Quando se fala em Canadá, geralmente os brasileiros pensam em um país gelado e com uma pequena variedade de animais. Ursos polares, alce e os ursos famosos devido ao filme hollywoodianos. O que poucos sabem é que o segundo maior país do mundo abriga uma ilimitada fauna com uma diversidade de animais incríveis. Alces, caribus, raposas, ursos das mais variadas espécies, gansos, guaxinins, esquilos, coelhos, castores, lobos, dentre outros, fazem parte da diversidade do país. E o animal símbolo de lá é o castor. Boa tarde, meu nome é Maria Luísa e eu vou falar sobre os tipos de clima. O clima do Canadá se caracteriza pela diversidade. 2 tipos climáticos são predominantes no território canadense: o temperado, que ocorre nas terras ao sul, e o ártico e suas subclasses, que se distribuem pelas porções mais norte do território. Na primavera, que vai do final de março até o final de junho, as temperaturas aumentam aos poucos, descongelando lagos, rios e montanhas, e abrindo espaço para uma grama perfeitamente verde, permitindo que as flores comecem a aparecer, deixando assim a cidade mais bonita. É uma época que costuma chover pouco e a temperatura é agradável, variando conforme a região, mas mantendo uma média de 10 graus. O verão é uma estação em que o dia começa muito cedo, aproximadamente às 5 da manhã, e dura até muito tarde, em torno das 9 da noite, permitindo assim um maior tempo passeando ao ar livre sem passar frio. O verão começa em junho e termina no início de setembro. O outono é uma estação muito bonita que deixa o país colorido devido à folhagem das árvores, e quando as folhas começam a cair, é como se o país andasse sobre um tapete. Essa estação dura 3 meses, do final de setembro até o final de dezembro, e a temperatura fica em média dos 17 graus durante o dia e 10 graus durante a noite. O Canadá tem um dos invernos mais rigorosos do mundo, muito mais frio do que no Brasil, com temperaturas variando entre -2 graus e -10, com cidades podendo chegar até -15 graus. É a estação em que anoitece mais cedo, podendo ser a partir das 3:30 da tarde, dependendo da região. As chances de chover são médias, mas a probabilidade de neve é sempre bem alta, fora que os lugares ficam sempre cobertos de neve. Vamos agora abordar um pouco das regiões do Canadá. Vamos começar falando da costa oeste, que é a região do país com um clima mais temperado devido às correntes de ar quente e úmidas vindas do Oceano Pacífico. Vancouver e Victoria, as cidades principais da costa oeste, desfrutam de agradáveis verões um tanto secos com boa umidade nos invernos. Dificilmente neva nas terras baixas, e quando isso acontece, ela derrete no mesmo dia. No inverno a temperatura pode variar de 0 a 8 graus Celsius, enquanto no verão a temperatura fica próxima dos 20 graus Celsius. Agora indo falar sobre a costa leste, devido às misturas das correntes de ar oceânicas com as massas de ar continentais, essa região tem um clima muito variável e severo. As temperaturas podem mudar de maneira muito marcante no inverno, já que existe a substituição de ar ártico
pelo ar marítimo das tempestades. Com nevascas pesadas, a neblina é algo comum durante a primavera e no começo do verão. Julho acaba se tornando um mês mais quente, onde a temperatura se mantém entre os 16 e 18 graus Celsius. Centro-Sul é onde ficam as planícies centrais da América do Norte. As pradarias se estendem desde as montanhas rochosas até os grandes lagos. Nessa região, são normais invernos frios e verões quentes. Na região do sul de Saskatchewan, por exemplo, a média anual de chuva não chega a 300 milímetros. A cidade mais quente das províncias de pradarias, Manitoba, recebe aproximadamente 500 milímetros por ano. O que torna as pradarias uma área de cultura de grãos mundialmente importante são as chuvas de primavera e os outonos secos. No entanto, o cultivo acaba sofrendo com alguns riscos, como tempestades, secas, erosão de vento, chuvas de granizo e antecipadas temperaturas baixas no outono. Abordando da região norte, é onde encontramos a floresta boreal, uma área geralmente coberta por neve ao longo de mais de metade do ano. O verão dura menos de 2 meses e é chamado de verão pois é o período sem congelamento. Existe uma leve precipitação, menos nas costas do Labrador, onde é perceptível a influência do Atlântico. É o melhor lugar para se ver a aurora boreal. Nos meses de setembro e outubro, o fenômeno pode ser visto com alta intensidade, mas é possível ver o fenômeno em fevereiro e março também. Agora, subindo um pouco mais, ultrapassando a floresta, se encontra o Ártico, onde as temperaturas ultrapassam 0 graus Celsius apenas algumas semanas durante o inverno. Somente 1 metro abaixo da camada da vegetação, o Sol se mantém congelado, mesmo durante o verão. Temperatura. As temperaturas mudam de acordo com a região e a estação, podendo variar de 35 graus no verão a menos 30 graus no inverno, graças às correntes de ar quentes e úmidas do Oceano Pacífico. A costa da Colômbia Britânica tem o clima mais temperado do Canadá. Nas planícies centrais da América do Norte, que vão das montanhas rochosas até os grandes lagos, há invernos frios e verões quentes. Na região dos grandes lagos, a temperatura média diária chega aos 20 graus. As temperaturas mais amenas são comuns na primavera e no outono. Toronto tem variação sazonal moderada na sensação de umidade. O período mais abafado do ano dura 3,2 meses, de 14 de junho a 20 de setembro, no qual o nível de conforto é abafado, opressivo ou extremamente úmido, pelo menos em 6% do tempo. Fenômenos climáticos mais comuns. O governo canadense se preocupa muito com este fator quando pensa na segurança da população, pois o Canadá é um país que está localizado em uma região com muitas oscilações de temperatura e que pode sofrer com catástrofes naturais como ciclones, furacões, tornados e nevascas nos meses frios. De junho a novembro, época em que as temperaturas do ar e dos oceanos aumentam no Canadá, ocorrem muitos tornados, furacões e outros tipos de desastres naturais. Segundo o relatório oficial da nação, o Canadá esquenta 2 vezes mais rápido que o resto do globo. O documento registra que a temperatura média do país subiu 1,7 graus desde o ano de 1948, tendo o maior aumento no norte de seu território. O fenômeno acontece devido à perda de neve e gelo no mar, o que causa maior aquecimento em outras regiões. Segundo o relatório, o problema poderia ser neutralizado com redução das emissões de carbono. O Canadá é o país que mais sofre com o aquecimento global. Pluviosidade média anual de 504 milímetros. Problemas predominantes na área e atividades econômicas. Poluição do ar. No Canadá já se identificou muitos lugares contaminados com poluentes e atividades que incluem minas antigas, instalações industriais, postos de gasolina e instalações militares. Mais de 22 mil áreas contaminadas estão sob responsabilidade do governo federal, e seu manejo ou recuperação custou 283 milhões de dólares ao país entre 2014 e 2015. Esse valor é bem inferior ao de uma quantificação completa, pois não considera as áreas que estão sob jurisdição municipal e estadual, por exemplo. Eventos climáticos extremos.
No Canadá, um evento já é amplamente aceito como decorrente das mudanças climáticas são as ondas de calor. Os custos associados a esse tipo de evento climático extremo somaram 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 2015. Aquecimento global no Canadá. O Canadá está esquentando, na média, a um ritmo 2 vezes mais rápido que o resto do mundo, segundo o relatório oficial do país. O relatório do clima do governo também alerta que as mudanças já são evidentes em muitas partes do país e devem se intensificar, segundo as projeções. O documento indica que muitos dos efeitos do aquecimento global já vistos são provavelmente irreversíveis. Ameaças ao equilíbrio do ecossistema e na área hidrológica. O recente aquecimento global levou a mudanças profundas no ambiente hidrológico. As geleiras das montanhas rochosas canadenses, por exemplo, estão recuando rapidamente. Espera-se que a maior parte delas seja amplamente perdida até o fim do século. Há ameaças na área das florestas. As florestas do oeste do Canadá também estão recuando, em boa parte porque foram infestadas por besouros cuja proliferação está ligada a invernos mais quentes. Enquanto o Canadá Ocidental é um exemplo regional, deve-se notar que metade da população mundial depende de águas de regiões frias, onde se pode esperar que o aquecimento tenha efeitos igualmente severos. Atividades econômicas mais praticadas no Canadá. O país possui empresas que atuam em ramos de atividade bastante diversas, como têxtil, alimentício, eletrônico e automobilístico. O setor industrial é a base da economia canadense, gerando cerca de 26% do PIB nacional e empregando aproximadamente 23% da população economicamente ativa do país. Características culturais. A origem de sua população é resultado da mistura entre a tradição aborígena local e os colonizadores europeus vindos da Inglaterra e França. É um país bilíngue e multicultural, com inglês e francês como línguas oficiais. O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo, tendo uma economia diversificada dependente dos seus abundantes recursos naturais e do comércio, particularmente com os Estados Unidos, país com que o Canadá tem um relacionamento longo e complexo. Segundo o Departamento de Patrimônio canadense, a diversidade étnica, racial e religiosa do país está crescendo rapidamente, com mais de 200 origens étnicas e 20% dos grupos minoritários na população. Os preceitos do budismo, hinduísmo e sikhismo são praticados em várias regiões do Canadá. A gastronomia canadense é diversificada, com elementos da cozinha francesa e inglesa misturados aos ingredientes originários do Canadá. O Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, do Canadá é de 0,929, o que o fez ocupar o 16º lugar no ranking global de 2019. Tipo de estrutura geológica. Geologicamente, o país apresenta 3 principais unidades de relevo. No oeste, ocorrem as montanhas rochosas, dobramentos modernos, do Cenozoico. Na região central, ocorrem as planícies que são intensamente utilizadas. Ao sul, pela agricultura moderna tecnificada. No leste, ocorrem as montanhas velhas do pré-cambriano, ricas em minérios e com elevado potencial hidrelétrico, Planalto do Labrador. Escudos antigos. No lado oriental, há montanhas antigas, castigadas pela erosão, destacando-se os Montes Apalaches, separados do Oceano Atlântico pelas planícies costeiras. Entre noroeste e oeste do Canadá, aparece o escudo canadense, que forma um arco com as extremidades voltadas para o mar, formados por rochas velhas, quase sempre magmáticas e metamórficas, que sofreram forte erosão, apresentando baixas altitudes, exemplo, Planalto do Labrador. Dobramentos modernos. Típicos da região oeste e de formação recente, era terciária, apresentando grandes altitudes e vulcanismo antigo, exemplo, as montanhas rochosas. Esse relevo é resultante do processo de tectônica das placas e recebe o nome de dobramentos modernos. O seu surgimento remonta a cerca de 70 milhões de anos, era Cenozoica. Montanhas rochosas. À medida que se dirigem para o sul, inclinam-se para o interior do continente, formando o planalto da Grande Bacia. Aí estão situados a Grande Lago Salgado e o Vale da Morte, 85 metros abaixo do nível do mar. Completando essa paisagem, destacando-se o Planalto do Colorado, famoso pelo Grande Cânion, um enorme vale em garganta, e o Planalto da Colômbia, que se alonga do norte dos Estados Unidos até o território canadense. Tipos de solos.
Cerca de 60% da população do país vive na região dos Grandes Lagos / Vale do Rio São Lourenço. Ao norte dessa região, densamente habitada, localiza-se o Canadian Shield, que estende-se ao longo do norte do país, cobrindo cerca de 55% do Canadá. O solo da região foi pesadamente erodido por geleiras e ventos fortes na Idade do Gelo. Este solo caracteriza-se por ser constituído por rochas extremamente duras e por ser rica em minerais. Cerca de 60% dos lagos e 40% da água doce do mundo estão contidos dentro dos limites territoriais do país. Tipos de minerais. A riqueza mineral do solo canadense é a principal responsável pelo desenvolvimento econômico do país, que possui jazidas de ferro, petróleo, gás natural, urânio, ouro, prata, granada, responsável pela praia de areia roxa na província de Saskatchewan, níquel, cobre, molibdênio, zinco, amianto, entre outros. O Canadá está entre os maiores produtores mundiais de zinco e níquel. Esses recursos naturais, além de serem exportados, proporcionarão subsídios para o desenvolvimento industrial do país. Tipos de rochas predominantes. O norte do Canadá tem um registro de grandes volumes de rocha magmática, chamadas Grandes Províncias Ígneas.